Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Fechem seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, já quero te agradecer por mais um dia na tua presença. Te agradecer, ó Pai, pelos teus grandes feitos. Assim como essa música, Deus já grita, deixa queimar. Mas antes de tudo, ó Deus, ela diga, estamos aqui tão sedentos de ti. Fomos atraídos pelo fogo. Sim, papai, nós fomos atraídos pelo amor ao Senhor. E por isso, ó Deus, estamos numa jornada de sabedoria, buscando a Ti, buscando temor a Ti, buscando ter uma intimidade com o Senhor, ó Pai. E mais do que isso, buscando a Tua sabedoria, para que a gente tenha discernimento, entendimento, para que o Senhor nos dê a direção certa. Então, prepara, Pai, o nosso coração para o nosso dia de hoje, ó Deus. Prepara o nosso coração para ouvir, ó Pai, a Tua palavra, para que a gente entenda essa direção, ó Pai. Ontem o Senhor nos deu o caminho, agora nos dê a direção desse caminho, ó Pai. Nos dê essa direção certa, ó Pai, para que a gente possa aprender dia após dia, estar diante daqui da Tua presença, Pai. Rasga nosso coração, Senhor. Muda a nossa mentalidade, ó Pai. Trabalha em todas as áreas da nossa vida que a gente precisa para que a gente amadureça para receber a sabedoria. Obrigada, Pai, por todos os dias da minha vida o Senhor estar me testando, me cuidando, me guardando e me colocando de pé, ó Pai, diante da Tua presença. Mesmo com todos os desafios, o Senhor me coloca de pé, dia após dia. Então eu quero te agradecer, Pai, simplesmente te agradecer pelos Teus grandes milagres. Te agradecer pela vida da Renata, ó Pai, que ontem passou por um exame, e o Senhor tem cuidado tanto em cada detalhe da tua filha, ó Pai. Que o Senhor possa guardar cada vez mais a tua filha, ó Pai, e dar a ela a sabedoria, ó Deus, para saber lidar dentro da casa, com o marido, com a filha, dentro da própria saúde, dentro do ministério que o Senhor entregou na mão dela, mas também, ó Pai, na área profissional. Prepara a tua filha, ó Pai, para que você abra essa porta do profissional para ela. Tira toda e qualquer ansiedade, medo, insegurança e começa a mostrar para ela que não, ela não está atrasada. É tudo no tempo certo do Senhor. É tudo no tempo que o Senhor escolheu. É tudo no tempo que o Senhor quer para cada um de nós. Então, Pai, não só com a Renata, mas cada um de nós começa a trabalhar a nossa ansiedade, nosso medo, nossa insegurança. Pai, começa a trabalhar, Deus, literalmente o controle. Aquilo que o Senhor nos ensinou ontem. Que a gente entrega o controle para Ti, para que a gente possa viver cada vez mais, ó Pai, a vida que o Senhor nos criou para viver. Então, prepara o nosso coração para a palavra, me esvazie nesse momento de mim mesma, que o Espírito Santo do Senhor me encha e fale através de mim aos nossos corações, ao começar pelo meu, ó Pai, e que todo o ego, que toda ação do maligno, que toda distração, que tudo aquilo que vem para nos impedir, ó Pai, de nos posicionar, já começa a cair por terra em nome do Senhor Jesus. E o Senhor tem a total liberdade em nosso meio para fazer e falar da forma como o Senhor quiser. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu oro, lhe peço e lhe agradeço por mais um dia na tua presença. Amém, amém e amém. Vamos lá, gente, para mais um dia. Graças a Deus. Estou muito feliz. Ontem tivemos aula do Reacende a Chama. Ontem tivemos aula do Despertar da Fênix. Foi bem demorado. Eu falei, pronto, eu vou dar conta de levantar. E ainda perdi o sono, fiquei com a Simone até 1h e tanta da manhã conversando. Chorei, gente, muito. Vocês não sabem a obra que Deus está fazendo através da vida de vocês. Então, assim, fica aqui o meu agradecimento pelo comprometimento de vocês. Através da vida de vocês, Deus tem honrado a minha. E não é que eu queria desistir, que isso não passou na minha cabeça, mas estava bem difícil, e ontem foi um dia onde meu coração estava tão apertadinho, e Deus ele é tão perfeito, gente, que ontem foi o dia que eu mais recebi mensagens, assim, mensagens de pessoas que eu nem sabia que eu tinha ajudado, sabe? Mensagem de pessoas que viram para mim e falou assim, Lívia, você não sabe, mas eu falo de você todos os dias. A minha vida mudou através de você, e ali, gente, eu comecei a chorar no ouvido da Simone ainda. Agradecendo a Deus, porque a gente é tão pequeno, né, nesse mundo tão gigantesco, e a gente se sente improvável, mas cada vez que a gente busca a Deus com o nosso coração, assim, aberto, o nosso coração
Obediente, e aí eu falo que é tão bonito, porque eu era uma pessoa tão teimosa, e ontem Deus me pediu uma coisa, eu falei, será? Eu só, tipo assim, será? Será que eu tô entendendo certo? Mas eu não pensei duas vezes para fazer. E toda vez que Deus me pedia algo, eu sempre ficava ali rebatendo, pensando, pensando, pensando. Então, buscar a sabedoria dessa forma intensa que a gente tem buscado, já mudou uma das coisas que era para mim a que mais me incomodava, que era a minha teimosia. E ontem eu segui, eu obedeci assim, sem pensar, e simplesmente Deus agiu de uma forma sobrenatural. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que quando a gente aprende sobre a sabedoria, a gente aprende sobre obediência. E a obediência, ela vai mudar a sua história. Assim como mudou a minha ontem. Eu não chorei de tristeza, mas eu não conseguia nem explicar o que é que eu estava sentindo. Eu me sentia tão pequena diante de grandes feitos que Deus estava fazendo. Diante de grandes vidas. Quando eu falo grande, gente, não é pessoa importante, tipo assim, não que vocês não sejam, tá? Porque para mim, o governador lá do Egito, o presidente aqui do Brasil, assim, né? Porém, depende, estou brincando. O presidente do Brasil, seja quem for, sabe? O Papa, não sei, pessoas assim, porque para mim todos estão no mesmo nível. Para mim, vocês são as pessoas mais importantes da vida. E o fato de Deus confiar a vida de vocês, para mim, é de uma forma assim, que eu fico olhando e falo, quem sou eu? Entende? E se Deus confiou a tua vida na minha mão, isso é uma responsabilidade muito grande. E eu falei, cara, eu tenho certeza que eu sou conhecida como uma pessoa que Deus agrada, porque são vidas que Ele simplesmente traz para mim. Ontem, na minha obediência, eu simplesmente estava dando uma aula, e essa aula é paga, as pessoas pagaram para estar lá, e eu dando essa aula. Na hora de começar a aula, Deus falou comigo assim: abre essa aula. Eu falei assim, eu peguei e falei, abro a aula. Tem alguém que precisa. Aí eu senti no meu coração assim: tem alguém que precisa. Eu saí mandando as aulas no grupo, gente, sem explicar. Eu mandei só no Superando Limites, falando: decidi abrir a aula, porque tem muito tempo que eu não abro para vocês. Mas eu encaminhei um link totalmente diferente para o Reacende a Chama. Depois eu encaminhei a mesma mensagem que eu encaminhei para o Superando Limites, porque nem eu sabia o que eu estava fazendo. Nem eu sabia o que eu estava fazendo. Eu só comecei a encaminhar. E aí eu falei no grupo assim, gente, essa aula eu decidi abrir. Então, se você sentir no coração que você deve chamar alguém, chame alguém. Porque alguém precisa ouvir isso aqui, eu não sei quem é. E comecei a aula, aí eu tive que parar a aula, porque meu cachorro conseguiu fugir, e meu cachorro ele é encrenqueiro, ele avançou no cachorro da vizinha, e eu tirei meu cachorro assim no meio da briga. Meu coração ficou batendo aqui, gente, aceleradaço. Meu cachorro ele machucou, eu não sei como que ele machucou, eu não consegui nem ver o que tinha machucado nele, porque eu tinha um compromisso. A princípio eu pensei assim, eu vou cancelar. Deus falou comigo, senta e faz. Só que não saía a minha voz. Porque minha voz, minha garganta batia aqui, ó, meu coração estava como se ele estivesse batendo aqui, o susto que eu levei. E meu pai teve crises de ansiedade, porque meu pai ele não consegue abaixar. Então ele não conseguia pegar o meu cachorro. E aí ele não conseguia respirar, porque ele está se tratando agora, né, de uma gripe muito pesada, então ele não respirava. Então ele teve uma crise de ansiedade, nem cuidar do meu pai eu pude cuidar, gente. Eu larguei tudo. Sentei aqui. No meio da aula, falei com as meninas assim, só um momento. Só gritei, pai, você tá bem? Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Não. Ok, continuei aqui. Na hora que ele subiu, que eu vi que ele estava com muita falta de ar, eu pausei aqui enquanto as meninas estavam voltando de uma dinâmica e eu fui só ver se ele estava bem. E voltei. Falei, Deus, nesse momento o Senhor que vai ter que guardar. Eu não posso largar aqui o que eu preciso fazer para poder fazer para o Senhor. Ou seja, obediência. E eu vou te falar, Deus guarda enquanto você escolhe fazer aquilo que Ele está te pedindo. Porque se fosse a Lívia de antes, eu ia largar tudo, eu ia cancelar tudo e ia fazer para o meu pai. Eu ia cuidar da minha família. Só que eu vi que Deus precisava me usar para falar com a vida de alguém. E existia pessoas dentro da sala que não me conheciam, não sabiam quem era eu, e através da minha vida foram edificadas ontem. E ontem era para ser uma aula. Nós terminamos com oração, com unção e com bênção. Ou seja, libertação,
cura e transformação. De pessoas que não têm acesso a mim, mas através da vida de vocês passaram a ter acesso. Então, isso que é importante, é você seguir o chamado do seu coração, e o chamado da obediência. Eu estou muito feliz porque eu fui obediente. E aí, através dessa mudança na vida dessas pessoas, meu coração ele se encheu de uma alegria que eu chorava justamente falar assim, pai, eu sempre fui a pessoa que quis passar despercebida, eu sempre fui a pessoa que eu nem queria que ninguém visse, ninguém olhasse, eu era a pessoa que eu recebia as pessoas dentro da igreja, mas mal cumprimentava por causa da minha timidez. E hoje, Deus me usar de tamanha forma, eu falo aí, Deus, eu não sou merecedora disso. Mas eu te agradeço pelo Senhor me usar, pelo Senhor me escolher, pelo Senhor fazer grandes feitos através da minha vida. E se Ele faz através da minha, sem dúvidas Ele vai fazer através da sua. Porque não é à toa que você está aqui. Não é à toa que você escolheu estar aqui num momento de manhã. Não é à toa que você escolheu e está fazendo um desafio durante 31 dias. Tem buscado sabedoria. Então se prepara, porque grandes coisas vão acontecer se você se entregar de verdade. Porque é uma escolha sua. Porque eu tenho entregado, gente. Falei, Deus, o que tiver que mudar em mim, muda. O que tiver que tirar da minha vida, tira. O lugar que o Senhor precisar de me tirar, me tira. Me coloca onde eu tiver que ir. Eu tô indo, eu tô fazendo. E tenho buscado, gente, como eu nunca busquei na minha vida. E olha que eu sempre fui uma pessoa mais espiritual, mas eu nunca busquei como eu busquei agora. Por isso que eu escolhi essa música. Em Provérbios, vamos, né, para a palavra, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas eu tinha que dividir com vocês o que a gente viveu, porque é através do processo, desse processo de 31 dias, que eu consegui mudar uma coisa que eu não consegui mudar a vida inteira. São 32 anos sendo teimosa, gente. Eu sou teimosa desde quando eu nasci. Eu nasci sendo teimosa já. Eu sempre fui uma pessoa, uma criança, até mais difícil mesmo. Para eu dormir, tinha que ficar dando voltinha de carro comigo. Eu nunca fui uma pessoa fácil. Eu sempre fui teimosa, sempre teve que ser tudo do meu jeito. E era a coisa que mais me incomodava, principalmente quando se tratava das coisas de Deus. Porque quantas vezes Deus me pediu as coisas, eu falava, não vou fazer não. Participei de um projeto que toda vez que Deus me pedia, eu falava, aham. Aí eu cutucava a dona do projeto, falei, Deus tá mandando você fazer isso e isso. Mas não era com ela, era comigo. E eu terceirizava o serviço. E hoje, simplesmente, ouvir a voz de Deus e nem sequer pensar, só agir, para mim é uma das minhas maiores vitórias da vida. Para mim é o maior milagre. Claro que a gente não termina aqui, a gente está apenas no quarto dia, mas no quarto dia para mim, no terceiro dia para mim eu já ganhei a minha vitória. Entende? Já era minha vitória foi ali. Foi quando eu percebi que eu não sou mais uma pessoa teimosa, que através da sabedoria minha vida já transformou. Ou seja, estamos apenas, hoje a gente está entrando no quarto dia, mas ontem era apenas o terceiro dia. E no Provérbios 4, gente, ele é uma conversa muito íntima. É muito importante que vocês leiam o Provérbio dos Dias, tá? Para vocês poderem entender tudo que a gente está falando aqui. E se você não leu antes, leia depois, mas procure sempre ler antes. No Provérbios 4 é uma conversa bem íntima entre pai e filho, onde o pai acalma o filho que escolhe a sabedoria como caminho. Aqui o Salomão, gente, ele está falando com amor e autoridade e profundidade o que ele aprendeu com seu pai Davi, que é o valor de uma vida reta e cheia de discernimento. E agora ele compartilha isso com a gente. E dentro de Provérbios 4, a gente tem 5 ensinamentos muito profundos. O primeiro deles é que a sabedoria ela é um legado espiritual. Em Provérbios 4, 1 ao 5 fala, ouça, filhos, a instrução de um pai, adquira sabedoria, adquira entendimento, não esqueça das minhas palavras, nem delas se afastem. Então, nesse primeiro pedaço da sabedoria, deixa eu só abrir aqui. Principalmente no versículo 4, ele fala, ele ensinava e me dizia, guarde no coração as minhas palavras, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Ou seja, quando a gente obedece os
os mandamentos do Pai, a gente tem vida. E é uma vida em abundância, é uma vida mais de paz. Não quer dizer que você não vai ter problemas, mas você vai saber lidar com os problemas. Então, quem você está ouvindo, com quem você está andando, de quem você está recebendo essas instruções? Porque a sabedoria, gente, ela é herdada, mas ela precisa ser honrada de forma prática. Então, nós temos que escolher as pessoas na qual a gente anda, sabe? A gente precisa escolher essas pessoas. E a sabedoria, ela não começa na gente, ela é uma herança espiritual que é ensinada com quem já andou com Deus. Salomão aprendeu com Davi. E você pode se tornar alguém que ensina os outros a andar com Deus também. Ou seja, eu comecei isso aqui falando com vocês isso. Eu comecei hoje falando, se eu hoje estou à frente disso, estou fazendo dessa forma, você também pode fazer. Não é só eu, não. O que você aprende aqui, você precisa espalhar. Porque não precisa morrer aqui. Não precisa morrer aqui. Precisa continuar. Essa história precisa ser espalhada. Essa história precisa. A gente precisa literalmente isso. E a sabedoria, ela é um estilo de vida. Tá? A segundo ponto. A sabedoria, ela é um estilo de vida. E aí é mais ou menos entre o versículo 6 e 9. Não abandone a sabedoria e ela protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Tá? E vou colocar aqui minha colinha. Salomão mostra que a sabedoria, gente, ela é prática, é uma direção, ela não é teórica. E ela muda o nosso jeito de viver. Então, quando a gente andar, e no versículo 12 fala, quando andar, os seus passos serão impedidos. Quando correr, não tropeçará. Aqui mostra que a sabedoria, ela nos livra dos caminhos errados e das escolhas precipitadas e das quedas inevitáveis. Tá? Aqui mostra que a sabedoria ela é um estilo de vida, ela não é só um conhecimento. E a sabedoria ela tem um valor quando a gente pratica, tá? A gente precisa praticar a sabedoria. Ela não é algo que a gente vai consultar de vez em quando. Ela é algo que vai moldar as nossas decisões. Porque quem vive a sabedoria, a gente vai andar seguro. Então, não adianta só saber o que é certo e o que é errado. É precisa viver o que é certo. Então, quando eu falo que vocês vão ser usados, a princípio, não vai ser só usado, sabe? A princípio, a pessoa, não é que Deus vai pegar você e vai falar assim, é assim, 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 assim. Não. A princípio, através da sua vida mesmo, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, essa pessoa que carrega Deus. Eu lembro quando a Ender me conheceu, foi muito engraçado. Ele me conheceu e aí um dia eu falei com ele assim, eu não sei se eu fui falar que era porque eu tomava cerveja, alguma coisa assim. Ele olhou para minha cara assim, por quê? Era um estilo de vida. O meu estilo de vida sempre foi assim, mesmo quando eu nem estava na igreja, nessa época eu nem era membro de nenhuma congregação, nem nada, eu era só uma pessoa que eu estudava a Bíblia e tinha uma intimidade com Deus. E aí, simplesmente, através do meu estilo de vida, e não era só ele, tá, gente? Era todo mundo que achava que eu era uma beata mesmo, que estava na igreja todos os dias, que vivia aquilo ali, e que estava incessantemente ali na igreja o tempo todo. Por quê? Porque é meu estilo de vida. E eu sempre fui assim. Eu podia estar trabalhando na época que eu trabalhava nos eventos, eu podia estar lá no meio do povo, vendendo a cerveja para o povo, fazendo open bar, que eu simplesmente falava de Deus também. E sabe o que é o mais legal? Quando você aprende a se posicionar, você ganha respeito até nos lugares mais loucos. Gente, eu já fiz baile funk, tá? Eu já trabalhei no meio do funkão mesmo. Pergunta se alguém mexia comigo de forma desrespeitosa. Pergunta se alguém já passou a mão em mim. O povo tinha até medo de mim. E não é de cara fechada, não, é de respeito. É da forma como eu sempre me posicionei. Deus sempre me guardou. Porque, de coração, funk não é um ambiente, não estou falando mal, depois você recriminada aí na internet, não me interprete mal. Mas, normalmente, funk não é um bom lugar. Os homens não costumam ter muito respeito, não. Porque o que a gente via de assédio não era normal.
E comigo nunca aconteceu. Justamente porque sempre escolhi viver com Deus, para mim é um estilo de vida, tá? E aí, o terceiro pilar existem 2 caminhos e a gente precisa escolher, tá? E aí evitem o caminho dos perversos. A vereda dos justos é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais na claridade do dia. Então, toda escolha que a gente faz hoje está moldando a nossa colheita amanhã. Toda e qualquer escolha que a gente faz hoje molda o nosso caminho amanhã. E a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Isso é o versículo 18, tá? E aqui, Salomão, ele mostra pra gente o contraste do caminho que molda a justiça. O justo, ele anda com clareza. O ímpio, ele tropeça no escuro. Aí a pergunta que você precisa se fazer hoje: que tipo de caminho eu tenho trilhado? Não é só sobre onde você está, é sobre onde isso vai te levar. Ou seja, a gente precisa muito ter cuidado com quem a gente anda, os lugares que a gente frequenta e as coisas que a gente fala. Os ambientes que frequentamos diz muito sobre aquilo que buscamos, justamente. E isso é tão forte, gente, que quando eu tomei a decisão de viver mesmo o meu legado, o meu chamado, o meu ministério, não tinha como eu continuar fazendo eventos. Não era congruente. Não tinha como eu estar no baile funk e estar falando de mentalidade. Desculpa, não estou te julgando se você vai no baile funk, não. Mas você precisa passar a escolher melhor os lugares que você frequenta. Porque a partir do momento que você quer viver uma vida com mais plenitude, até o estilo de música que você escuta, você vai ter que tomar mais cuidado. Ah, Lívia, mas é porque eu gosto. Tá bom, te respeito. Eu adoro pagode, mas não edifica minha vida. Vai escutar pagode o dia inteiro pra você ver o que você vai fazer da sua vida. Sofrer. Você tá ali programando a sua mentalidade para sofrer, gente. Vai escutar as sofrências do sertanejo. Você tá ali programando a sua mentalidade para sofrer. Não vejo problema. Quer escutar? Escute com sabedoria. Não sai escutando todos os dias, não. Vai arrumar a casa, não põe esse tipo de música. Começa a colocar tipo de música, e nem em inglês também não, viu, gente? Não coloca música em inglês que você não sabe tradução, não. Porque você tá adquirindo, poluindo sua mente da mesma forma. Não é porque você não entende que seu inconsciente não entende aquilo que está sendo falado ali, não. Ele entende, tá? E aquilo ali entra como poluição para dentro da sua mentalidade. Aí por que você não acredita mais no amor e no casamento? Porque a música que você escuta só fala isso? Só fala de traição, só fala de sofrência? Como é que você quer acreditar no amor? Impossível. Então, Lívia, eu tenho que escutar louvor 24 horas? Não, gente, mas escuta músicas que vão edificar a sua vida, que vão falar do amor, que vão falar... É igual, tem uma que não é gospel, que eu já começo, às vezes, principalmente constelação em grupo, eu começo com ela. Que haja mais amor a começar em mim. Pronto. Escolha músicas que vão mudar mesmo a sua mentalidade, que vai enxergar, que vai fazer te enxergar, que vai enxergar valor. Porque não dá, gente. É reprogramação mental. Aquilo que você escuta todos os dias é o que o seu inconsciente vai acreditar. Porque, primeiro, não tem certo e não tem errado para ele. Ele não entende o que é verdade e o que é mentira. Então, você está escutando aquela música ali todo dia, você acha que você vai ser o quê? Posso trazer testemunho vivo, gente. Eu não queria ter relacionamento. Sabe o que eu fazia toda sexta-feira? Escutava Marília Mendonça. Toda sexta-feira eu escutava Marília Mendonça, ou seja, só sofrência. Que dia que você acha que eu ia querer ter um relacionamento, sendo que é só traição? Nunca. Eu falava, não namoro. De jeito nenhum na minha vida. Não tem como. Então é muito importante você escolher o caminho, porque o caminho do justo vai ficando cada vez mais... O caminho do justo é justamente isso. Evite o caminho dos perversos. As veredas do justo é como a luz da alvorada. Está entre o 14, 15, 18 e 19. Aí. Por isso que é tão importante vocês lerem. Eu peço para vocês lerem antes da gente vir para cá, para o ensinamento de provérbios, porque vocês precisam ter lido o texto para vocês entenderem com mais clareza, para depois não falar assim, nossa, olha só, a Lívia só ficou ali me dando indiretinha. Não, a Lívia ficou... Não, gente, não estou aqui para jogar indiretinha para ninguém. Estou falando com vocês coisas claras. No entanto, eu mudei recentemente de parar de escutar as músicas, que eu comecei a perceber que eu estava entrando num looping. Eu já andava com pessoas que
não estavam muito felizes no casamento, vamos falar a verdade. Aí, para mim, já não era uma instrução ali. Eu falei, não, não tem como ser feliz no amor. Já era o que meus olhos estavam vendo. As músicas que eu escutava não estavam me trazendo essa realidade. Desculpa, eu precisei de mudar o meu caminho. Eu precisei de mudar a minha direção. Então, quando a gente fala de caminhos, é os ambientes que você preocupa. Lívia, tem problema eu ir no pagode? Tem problema eu ir no funk? Não, gente, faça o que você quiser da sua vida. Mas entenda que existem momentos da sua vida que você vai precisar abdicar de algumas coisas. Por exemplo, eu adoro mesmo ir no pagode. Vou lá, não levo a música para o meu coração, não trago a música para minha casa, vou lá, curto a música, choro, rio, brinco muito com as minhas amigas, adoro, gente. Eu vou no pagode sozinha, emociono super, mas sem levar a música para o meu coração. Volto para minha casa, volto para minha realidade, sem trazer aquilo para mim. Mas se você não tem sabedoria disso, não vá, até que você se fortaleça. E foi tão bonito nessa época que eu estou buscando a sabedoria, Deus falou comigo assim, só que eu preciso de uma coisa de você. Eu falei, que eu negocio com Deus, né, gente? Vocês já sabem. Agora não mais, porque ontem eu fui liberta da teimosia. Eu falei, Aí ele falou, eu preciso que você fique sem ir no pagode. Desculpa, eu até tento diminuir, Lelê, mas tem dia que não dá. Então, assim, eu preciso que você fique sem ir pro pagode. Falei, tá bom. No princípio eu não entendi, mas depois eu entendi. Por quê? Não é um ambiente, gente, que tá congruente com aquilo que eu tô procurando. Eu vou ter sabedoria no pagode? Fala a verdade. Não vou. A gente não tá ali no pagode procurando a Deus. Existem pagodes gospel, tá? Tô falando de outra maneira. Mas quer dizer que eu nunca mais posso ir no pagode? Não, gente. É só nesse exato momento na qual ele está me moldando, que ele está me preparando para algo maior. Então eu preciso de abdicar de algumas coisas. Por isso é tão importante a gente estar atento à voz de Deus. Porque quando a gente busca a sabedoria, ele vai mostrando para a gente, tá? Mesmo quando tudo ao redor estiver escuro, a sabedoria ela vai encaminhar você na direção da luz. Porque o justo ele cresce, amadurece e a vida dele brilha. Adoro a Simone. Calma, se eu estou hoje pelo computador e aí meu chat não fica aberto. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Pois é. Tudo é permitido, mas eu não deixei que nada me domine. Então, isso é muito importante, a gente saber o ponto de quando poder ir e quando não dá para ir. Não é sobre ser proibido e não posso fazer mais nada, e não é sobre isso. É sobre a gente saber discernir qual é o momento de fazer o quê. Se você gosta de ir no funk, eu não tô aqui para te julgar, tá? Entenda isso. Não é isso, porque senão você fala, nunca mais eu quero voltar aqui. No quarto tá, guarde seu coração acima de tudo. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele depende toda a sua vida. Ou seja, gente, só que existe um estudo que não é o coração, é porque antigamente eles achavam que o coração, tá, era o que sentia mesmo, era o que pensava. Mas hoje existe um estudo que é a nossa mentalidade. O acima de tudo não é o nosso coração que a gente tem que guardar, é a nossa mentalidade. Por quê? Qual que é o nosso maior inimigo hoje, gente? A nossa mentalidade. Que é, não mereço, né? Vou comprar só isso aqui. Ah, não dá nada, né? Eu vou só nesse lugar aqui. Por exemplo, no meu caso. Não dá nada. Deus pediu para eu ficar sem ir no pagode, mas não custa nada. Posso ir aqui no pagodinho aqui? Posso ir nesse lugar, nesse showzinho aqui? Eu amo esse show aqui, eu vou nesse show. Não vai dar nada, não. Ou seja, acima de tudo, guarda a sua mentalidade. Porque dela vai depender a sua vida. Se você colocar na sua cabeça que você não é digno, que você não é amado, que você não presta, você não é digno, você é amado, você não presta. Você vai literalmente viver aquilo que você acredita. Tudo que a sua mente acreditar é o que vai acontecer. Se você colocar na sua mente que você vai mudar de vida, que você vai ter sabedoria, que Deus vai mudar a sua vida e que durante todos esses 31 dias tudo será diferente, vai ser totalmente diferente. Agora, você ficar arrastando assim lá no fundinho da sua mentalidade, tipo, mas será? E aí? Não sei. Pronto, não vai acontecer.
Então, existe esse estudo, que antes é porque eles achavam que os sentimentos mesmos guardados estavam no coração, não é, na nossa mentalidade. Então, se a sua mentalidade estiver protegida, o seu destino vai permanecer seguro. Porque aqui é o poder da sua mente. Naquilo que você acredita é aquilo que vai acontecer. Então, quando a gente fala, né, o coração é o centro de tudo, decisões, emoções, convicções, mas não é, é a mentalidade. O coração, quando é citado na Bíblia, é justamente sobre isso. Então, por isso que o inimigo, ele tenta atacar a nossa mentalidade primeiro, mas Deus chama para nos blindar com vigilância e com sabedoria. Você pode ver que ataca ali nosso coração mesmo, gente, é uma setinha inflamada, tipo, é igual ontem. Quando o mix que eu fui sentindo foi muito, com a Simone, foi muito forte. Eu estava muito feliz, mas ao mesmo tempo me veio assim, mas você não é capaz disso tudo, você não está pronta para crescer. Foi isso que veio na minha cabeça, você não está pronta para crescer. Eu falei, tá tudo bem, pai, se eu não estiver pronto, o senhor me capacita, eu não preciso crescer. Do jeito que tá, para mim já tá maravilhoso. Mas se o senhor quiser que a gente alcance mais pessoas, que o senhor me use para alcançar mais pessoas. Mas se for para eu cuidar desse rebanho que o senhor já me entregou, tá tudo certo, eu não preciso crescer mais. Quando eu falei isso, pronto, acabou. Já veio aquela sensação de paz, já veio aquela sensação, tipo assim, filha, acorda pra vida, tá na hora de crescer mesmo, tá na hora de atingir mais pessoas mesmo, tá na hora de pensar em coisas que a gente vai levar e vai pregar pro Uber, gente. É você dar um bom dia pro Uber diferente, mostrar pro Uber que a vida dele importa. Mas talvez não vai mudar ali a vida dele, mas vai mudar o dia dele, vai plantar uma sementinha, que depois vai vir uma outra pessoa, que depois vai vir uma outra pessoa, depois vai vir uma outra pessoa, pronto. Você foi uma das pessoas que reacendeu o coração ali do Uber. Ou de qualquer outra pessoa, tá? Isso é um exemplo. Então, o justo, ele anda com clareza. O ímpio tropeça no escuro. Aí eu preciso que você se questione hoje. Que tipo de caminho você tá trilhando? Não é sobre onde você está, é sobre onde isso vai te levar. A quarta, guarde o seu coração. Ah, não. Oh, falei errado, gente, pera. Ah, tá. A gente está no quarto, né? Guardar o coração é selecionar o que você ouve, vê, alimenta e acredita. Ou seja, eu já falei isso no caminho, né? Eu falei isso no terceiro, mas no quarto tá literalmente aqui, ó, o que eu deixei escrito aqui. Guardar o coração é selecionar o que ouve, vê, alimenta e acredita. Ou seja, é os lugares que você vai frequentar, é o que você vai ouvir, o que você vai ver. Se você vive numa família, por que para mim relacionamento não era uma coisa viável, que eu quis focar no meu profissional? Porque eu cresci em um lar completamente disfuncional, onde a traição era uma coisa muito normal, onde eu tinha mais de um pai. Você acha mesmo que eu vou querer ter relacionamento, gente? É difícil de administrar um homem, imagina administrando dois. E aí todo meu relacionamento que eu tinha, a pessoa me traía, porque eu não era a pessoa que traía, eu não achava aquilo legal. Aí eu era traída, pronto, pra que eu vou ter relacionamento? Só que quando eu era criança, eu não podia escolher o ambiente que eu estava, hoje eu sou adulta. Com quem que você tá andando? Quem que são seus amigos? Quem são as pessoas que você tá dando ouvido? É aquela que fala assim, não, não faço não, não namora não, não sei o quê. Começa a tomar muito cuidado e começa a selecionar os conselhos de quem você está ouvindo, os vídeos, os filmes, as coisas que vocês estão vendo, as músicas que vocês estão ouvindo, porque isso é o alimento da nossa alma. É aquilo que vai fazer com que a sua mentalidade passe a acreditar. E o quinto é foque no propósito, evite distrações. Olhem sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Quem olha demais para os lados, gente, vai esquecer de avançar. Então, não fica preocupado com o que está de um lado para o outro. Porque a distração, ela é uma arma muito sutil contra o nosso propósito. Mas quem mantém os olhos fixos no que Deus está dizendo, vai avançar. E avança com firmeza. Porque não trata sobre velocidade, gente. Nem sempre é para ontem, apesar. Eu sou muito acelerada, mas nem sempre vai ser tudo para ontem. Porque não é a velocidade, é a direção que você está.
Isso é muito importante. Então, a sabedoria, ela também é sobre o foco. E muitos perdem por se desviar o olhar do propósito. Sabedoria é seguir firme, mesmo quando o caminho é estreito. Vai ser fácil? Vai ser leve? Porém, depende. Por isso que é tão importante a gente buscar a sabedoria. Porque a sabedoria pode trazer leveza para uma coisa que não é leve. E, normalmente, eu estudo muito assim, algumas coisas para que eu tenha mais clareza no chat GTP, sabe? Então, assim, algumas coisas que eu tenho dúvida, eu vou jogar no chat GTP. Então, todo o meu estudo de provérbios é como? Eu pego o meu estudo do mês passado, né, com tudo que eu coloquei, todas as reflexões, tudo no meu caderninho, eu tenho um caderno de papel mesmo, com tudo escrito, e trago para o versículo de agora. E aí, quando eu montei todo o meu estudo, conversando ali com o ChatGPT sobre o estudo de provérbios, sobre os versículos que me falaram mais no coração, eu achei muito legal, porque aí ele me mandou uma mensagem assim, ó. Deixa eu achar aqui, deixa eu abrir. Para mim foi muito, muito legal nesse estudo. Eu falei, me traga clareza disso. Aí ele foi e mandou para mim um pouco das reflexões, dividiu nesses tópicos, né, para me ajudar. Porque esses nomes bonitos, gente, se não for o chat GTP, eu não consigo não, tá? Eu peço ele para me ajudar. Eu vou explicando o que eu quero e peço ele os nomes. Quer ver? Primeiro ele fala que a sabedoria aqui é tratada como um legado e diz: adquire sabedoria, adquire entendimento. E aí depois ele vem e fala: o versículo 18 é um dos mais proféticos de toda a Bíblia. Ele mostra que quem caminha com Deus, que quem escolhe o caminho com Deus, vai crescendo, amadurecendo e a sua vida ilumina cada vez mais e mais. Na hora que eu li isso aqui, eu falei, gente, é muito de Deus mesmo, sabe? É muito assim, porque o versículo 18 fala: a vereda do justo é como luz na alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Qual que é o nome do nosso propósito, gente? Reacende a chama. Ou seja, através da nossa luz, a gente ilumina a vida do outro. Então, Deus não chamou você para estagnar, Ele chamou a gente para crescer. Ele chamou a gente para amadurecer, ele chamou a gente para iluminar o mundo com a nossa vida. Porque através da sua vida, outras vidas serão abençoadas, outras vidas serão reacendidas, outras vidas vão ser alcançadas. E é através de você. Então, hoje, eu quero que você entenda isso. Decida aprender. Então, tenha um coração ensinável. Escolha o caminho da luz, mesmo que pareça lento. E guarde seu coração com vigilância. Não alimente o seu coração, a sua mentalidade com mentiras que vão contaminar a sua visão. Comece a enxergar aquilo que Deus realmente está fazendo na sua vida, tá? E lembrando que a gente está nessa jornada de 31 dias de sabedoria, e hoje o céu, ele nos lembra mesmo, né? Ele... perdão. É porque tem um... Não, não tem exercício. Eu não separei exercício para vocês hoje, não. Mas ele vai nos lembrar mesmo como é saber viver. Então, guarda o seu coração, guarda a sua mentalidade com firmeza e fixe os olhos no seu propósito. Nosso caminho de 31 dias está só começando, pode ser que seja difícil, mas a gente está caminhando junto. É por isso que a gente está aqui para orar um pelos outros. Quando tiver difícil, quando tiver pesado, a gente está aqui, gente. Pede oração. Pode pedir oração, mas pode incomodar. É para incomodar. Na verdade, você não vai estar incomodando. Vamos orar mesmo um pelos outros. Porque é assim que a gente vai romper tudo e vai trazer o céu para a terra mesmo, que é isso que eu quero agora. Então, se você guardar essas palavras e aplicar no seu dia a dia, a sua vida vai ser como uma luz mesmo. E aí você vai reacender outras pessoas. Você vai crescer em clareza, em segurança, em muita força espiritual. E eu sou testemunha disso, né, gente? Graças a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer por mais um dia, por mais uma palavra edificante, ó Pai, por mais um caminho, né? Que na verdade ali é a direção que o Senhor nos deu hoje.
Obrigada, Pai, que seja uma sementinha, que mesmo que às vezes o nosso inconsciente não concordou com algo aqui falado, traga para a gente essa clareza dentro daquilo que foi ouvido aqui hoje. Traga essa direção, ó Pai, daquilo que o Senhor quer que venhamos aprender com essa palavra, porque alguma coisa aqui tem. Então, guarda o nosso coração, guarda a nossa mentalidade, ó Pai, começa a nos ensinar sobre aquilo que nós temos ouvido, os lugares que temos frequentados, começa a nos dar sabedoria, Deus, justamente para a gente entender isso. Porque também, Pai, é muito difícil a gente mudar o nosso estilo de vida, mas não é impossível com o Senhor. Então, se o Senhor nos trouxer essa sabedoria, que estamos clamando no mês de julho por essa sabedoria, vai ficar mais fácil a gente mudar os nossos hábitos, mudar aquilo que a gente faz e mudar o nosso estilo de vida. Por isso nós precisamos tanto do Senhor e precisamos tanto da sabedoria, ó Pai, porque vai ser através dessa sabedoria, Deus, que nós vamos entender a direção e o caminho. Então, nos mostra, Senhor, aquilo que o Senhor verdadeiramente quer de nós. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mentalidade. Eu peço, Deus, que o Senhor comece a guardar os teus filhos. Fale infinitamente mais, Deus, no coração dos teus filhos. Que não seja somente através de mim, mas durante toda essa jornada, ó Pai, o Senhor testifique durante o dia tudo aquilo que é falado aqui no devocional. Que o Senhor visite em sonhos, em visões, que o Senhor comece a se fazer presente em cada coração que tem te buscado, Pai, que tem ansiado por ti. Nós escolhemos, Pai, nós estamos sedentos por Ti, nós estamos clamando por Ti, ó Deus, porque nós queremos viver uma vida com intimidade com o Senhor. Então começa a nos levar, ó Pai, para os lugares que o Senhor quer que estejamos. Eu quero que o nosso coração agora comece a ser rasgado, ó Pai, para que a gente viva na Tua presença. E viva, Pai, com uma intimidade, com verdade. Que não seja aqui, ó Deus, uma máscara, que não seja aqui, ó Pai, uma mentira, mas que seja algo real, ó Pai, trazendo a verdade, a nossa essência para o Senhor. Nos ajude a romper, ó Pai, nos ajude a vencer o dia mal. Nos ajude a vencer a nossa própria mente, o nosso coração, ó Pai, quando Ele diz que nós não somos capazes, que nós somos muito pequenos, ou que nós não vamos conseguir. Tudo podemos no Senhor, porque o Senhor nos fortalece. Então, fortalece a nossa alma, Pai, fortalece o nosso corpo, ó Deus, fortalece a nossa mentalidade, para que a gente possa romper dia após dia e vencer, ó Pai, para poder viver a vida que o Senhor nos criou para viver. Nos dê essa direção. E que a partir de hoje, ó Deus, a nossa vida não seja mais a mesma. Porque a gente rompa toda e qualquer obstáculo, tudo aquilo que tem nos paralisado, para começar a cumprir, ó Pai, as Tuas promessas aqui na terra. Nos dê essa visão. E que a gente comece a seguir, ó Pai, os passos de Cristo aqui na terra. E que nós tomamos a decisão de que queremos esse estilo de vida para cada um de nós. Porque está na hora, ó Pai, da gente começar a posicionar para poder viver essa vida com o Senhor. Então, hoje eu te clamo do fundo do meu coração, nos dê essa sabedoria, nos afaste do mal, ó Pai. Afaste os nossos pés desse mau caminho, Senhor. E traga para o nosso coração essa verdade, a instrução de viver cada vez mais com o Senhor. E que toda vez que o nosso pé quiser desviar, ó Pai, que a sua sabedoria, que ali o Espírito Santo fale em nosso coração qual é o melhor caminho para a gente seguir. E eu te entrego, ó Pai, cada vida que está aqui presente hoje, a vida da Letícia, ó Pai, que precisou ir trabalhar. Eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor comece a guardar os seus filhos, guarda o coração de cada um deles, guarda o coração, ó Pai, de cada pessoa que está ali no grupo, que o Espírito Santo visite nessa manhã, ó Pai, cada pessoa que se faz presente ali no grupo, vai guardando cada coração, ó Pai, vai trazendo discernimento, vai trazendo clareza, ó Pai. E que nesse momento, Deus, quanto mais a gente buscar sabedoria, mais a gente consiga abrir os céus para que o Senhor se ache graça em nós, ó Pai. E comece a mudar a vida e histórias. E se existe alguém ali no grupo, ó Deus, que esteja morno, toque em nosso coração para poder mandar uma mensagem para avivar essa pessoa. Nos use, Senhor, para que a gente acorde mais pessoas, reacenda mais corações, ó Deus, para que a Tua palavra venha se cumprir. Deus, que esse movimento seja um movimento completamente, um ministério, ó Pai, que a gente vai sendo de missões mesmo, com a missão, ó Pai, de acordar, de incentivar, de reacender outras pessoas, que não pare aqui somente no nosso grupo, ó Pai, mas que possamos falar do Senhor e que as pessoas vejam, ó Pai, através da nossa vida, do nosso dia a dia mesmo, que somos testemunhos vivos das Tuas boas obras no mundo e que o Senhor ponha as palavras certas na nossa boca. Mas quando houver a necessidade, coloque o silêncio, porque é melhor a gente ficar calado
do que a gente falar coisa que não devemos fazer. Se for para a gente amaldiçoar, se for para a gente dar um conselho errado, fecha a nossa boca, Pai. Fecha a nossa boca, Senhor. Que a gente abra a nossa boca agora para falar palavras sábias. Que a gente abra a nossa boca para edificar vidas, para transformar corações, para transformar a mentalidade. Começa a nos usar, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor seja sobre cada pessoa que está aqui presente. Cada pessoa que assistir até o final. Que desça sobre a nossa vida, para que a gente seja usado a partir de hoje para acender outros corações. Que o Senhor despeça o teu povo em paz, ó Pai, fazendo com que eles façam um dia extraordinário. Que o Senhor guarde cada pedido de oração que a gente tem recebido. Que o Senhor toque cada coração de cada nome das orações que a gente tem recebido, ó Pai. E que, se for possível, atenda esses pedidos de oração, ó Pai. Mas que, se for da tua vontade não atender, que o Senhor faça como o teu querer e a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas se o Senhor achar graça, ó Pai, aos meus olhos, eu quero a cura de cada uma dessas pessoas que foram citadas nessa caixinha, nesses pedidos de oração. Recebe hoje a nossa oração, ó Pai, e nos ajude justamente a trazer o céu para a terra. É isso que oramos, clamamos e pedimos hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada. Eu estou muito feliz. Por mais feliz, eu não sei se está aqui ainda, porque eu sei que estava voltando para BH, mas hoje eu tive a honra. Ela tá aqui ainda, de ter a Tamara aqui. Ah, viu? Ela sabia que eu tava falando dela, olha só que vergonha, olha que sem vergonha. Obrigada, meu amor, por estar aqui. Eu tô muito feliz de você estar aqui de verdade. Fiquei feliz muito também com a sua mensagem na hora que a gente começou. Então, minha gratidão imensa, cada vez mais na vida de vocês. Sem vocês, gente, de coração, não existiria Lívia Faria, não existiria o propósito Reacende a Chama. Então, assim, eu só existo porque vocês existem. E vamos juntos nesse propósito que está muito bonito. Parabéns por quem tem caminhado comigo nesse propósito todos os dias. Que Deus nos abençoe e nos dê muita sabedoria. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã.